Graça e paz pelo povo de Deus, bom dia. Aqui mais uma vez passando para compartilhar com você um trecho das Escrituras Sagradas e hoje eu gostaria de compartilhar sobre o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E nesse capítulo ele traz algumas narrativas de Jesus, algumas parábolas que Jesus contou, que Jesus pregou. E dentre essas parábolas, duas delas me chamam muita atenção em seus particulares. Por exemplo, a parábola da ovelha perdida, Lucas capítulo 15, versículos 3 em diante, que diz: Então lhes propôs Jesus esta parábola, dizendo: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, perdão, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, pois, assim que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Bom, essa é a primeira parábola desse capítulo. E o que me chama a atenção aqui, o lindo disso aqui, é que esse homem, esse senhor possuidor de 100 ovelhas, ao perceber que lhe faltava uma, né, ele deixa então, certamente em um lugar seguro, tranquilo, 99, e sai à procura da ovelha que estava desgarrada, que estava perdida, com o propósito único e exclusivo de encontrar essa ovelha. E ao encontrá-la, ele traz de volta, coloca sobre os ombros, diz o texto, e ele volta para casa e chama os amigos e comemora porque encontrou. A outra parábola nesse capítulo, que também me chama muito a atenção, é a parábola do filho pródigo, que diz de um senhor, de um certo homem que tinha 2 filhos e que o mais novo deles resolve, por questões pessoais, certamente, ele resolve pedir a parte que lhe cabia da herança do pai, e não sei por que motivo o pai concede-lhe esse pedido, dá a ele a herança, e aquele jovem sai pelo mundo afora, vai para uma terra distante, e eu aqui não estou lendo, só estou comentando, porque eu creio que você já conhece essa parábola. E nessa terra distante onde ele se encontra, o tempo da adversidade chega, a seca, a fome, a dificuldade, e tudo que ele havia levado consigo, toda a sua herança, já havia se dissipado, acabou. E esse moço passa a ter necessidade e ele, né, sofre muito ali por falta de alimento e todo tipo de dificuldade que é inerente para quem está num país distante, sem ninguém, sem ajuda, sem recursos. E esse moço então, ele diz o texto que ele cai em si, ele para pensar e fala: poxa vida, na casa do meu pai eu tinha os empregados de meu pai, tem mais conforto que eu. Agora voltar para lá, para a casa do meu pai, eu não tenho como, é impossível, porque eu não tenho mais direitos. Eu escolhi perder os meus direitos. E a Bíblia diz que ele então pensa em voltar e pedir para ser tratado como um dos empregados, a troco de comida. O que me chama a atenção nessas duas parábolas é que na da ovelha perdida, o proprietário daquela centésima ovelha, ele vai procurar. E aqui, nessa parábola do filho pródigo, ou do filho gastador, o pai não vai procurá-lo. Por quê? Qual é o que motivou
o pai a buscar a ovelha, o dono buscar a ovelha, e por que, que o pai não foi motivado a ir atrás do filho? Pelo simples fato de que foi uma escolha. O filho pródigo escolheu, ele optou por sair da presença da família, ele optou por sair pelo mundo afora, e trazendo isso para, ou contextualizando isso para hoje, para os nossos tempos, nós temos isso assim com muita frequência no meio da igreja. As pessoas começam a servir ao Senhor e crescem ali no meio do povo de Deus e começam a evoluir, começam a ter uma vida boa espiritualmente falando, no contexto da vida espiritual, conhece a palavra, conhece o Senhor, e vai crescendo e vai se envolvendo. De repente, do nada, por um motivo qualquer, a pessoa fala: não, eu não quero mais, eu vou sair. E sai, vai embora, e desiste da caminhada, desiste da igreja, desiste de tudo e vai embora. E essas pessoas, muitas vezes eu tenho visto no meu ministério também, não é diferente, mas eu tenho visto com muita frequência pastores se desgastando, procurando esse tipo de gente. Mas o que o texto está me dizendo aqui é que esse pai não foi atrás, não. Por que ele não foi? Porque não adianta, a pessoa só vem para o Senhor mediante um arrependimento, só volta mediante uma consciência pesada. Poxa, na casa do meu pai tinha tudo, e eu, poxa, escolhi esse caminho, agora eu vou voltar. Quando isso bate no coração, aí a pessoa volta. O filho pródigo, o desviado, o que optou por sair da presença do Senhor, sabe o caminho de voltar. É o contrário da ovelha que estava simplesmente perdida e não tinha como voltar. Então ela precisava de ser encontrada. Há uma grande diferença entre ovelha perdida e filho pródigo. Um se perde e o outro opta por desistir da caminhada. Cabe a mim e a você fazer essa reflexão. Se você optou por estar fora da presença de Deus, então não tem como você ser encontrado. É uma opção sua, você foi, você está onde você quis estar. Agora, se você se perdeu por circunstâncias e não sabe como fazer, não sabe o caminho de volta, o Senhor está à tua procura. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.